Shalom, colegas do grupo, bem-vindos de volta ao estudo do Sefer Moreh Nevuchim. Dando continuidade à nossa exploração, então, do capítulo 21, dentro daquilo que falamos na aula anterior, principalmente sobre você abordar os temas maimonidianos dentro dos conceitos que ele apresenta, portanto, procurando trazer a entendimento a cada termo, a cada nova abordagem ou termo léxico que o Ramban nos apresenta, trazer o entendimento da tradição judaica clássica para isso, em vez de confrontar isso com ideias que são externas ao pensamento judaico clássico. E este é um dos principais objetivos e também foi um dos motivos de conflito do Ramban no seu período, né? De que vários pensamentos que não refletem a tradição estavam sendo repetidos ou mencionados como se assim o fosse. E note a diferença disso, né? Como judeu, ou como herdeiro da tradição, ou como estudioso da tradição judaica clássica, você evidentemente aborda todo tipo de pensamento. Como o Ramban aborda o aristotelismo, né? Ele aborda as ideias, os conceitos, ele as menciona, porém constantemente, inclusive ideias que às vezes lhe apetecem, né, que são ideias tal, que lhe agradam por qualquer razão, ele faz questão de distinguir, né, de dizer, olha, isso daqui, porém, é o pensamento de Aristóteles. A nossa tradição aponta para outra direção. E essa distinção é importantíssima, principalmente quando nós lidamos com a definição dos conceitos. Então, quando esse nosso capítulo começa a lidar com o léxico propriamente dito, ele começa a partir de avar, que nós vimos que é, digamos assim, como se fosse dizer um disfarce, afinal de contas, né? Porque o termo que na verdade será mais trabalhado é kol, mas kol é trabalhado sem ser mencionado, né? E aí nós falamos que talvez o Ramban fez isso de propósito, enfim, nós não temos como saber com certeza, mas como tudo que o Ramban faz é muito meticuloso, este pode ser um caso. E aí, portanto, nós estamos ainda naqueles temas que nós estávamos lidando nos capítulos anteriores, tanto da questão da progênie intelectual, quanto da questão do papel dessa progênie intelectual no processo de profecia e na maneira em que o Ramban vai, capítulo a capítulo, adicionando entendimento ao que profecia significa. Bom, aí ele dá para o avar, como nós vimos, 5 definições. A primeira é a óbvia do movimento físico, que é a travessia de um lugar para o outro, e esse termo na Bíblia hebraica, nesse sentido, ele nunca é usado assim em relação à divindade. E isso é tomado por evidência de que mesmo os autores mais antigos, eles não tiveram a intenção de expressar a ideia de Deus como um Deus físico, como se costuma pensar dos antigos em geral. Já que seria natural, por parte de povos antigos, devido ao seu atraso cultural, julgam os posteriores, que eles considerassem Deus um ser físico. É verdade que seria natural, mas também vem do mundo antigo a ideia de pensar Deus simplesmente como uma manifestação da natureza, sem a ideia de pessoa, que também foi um conceito que foi desenvolvido posteriormente e que nem todos os povos, e podemos dizer no Oriente Médio, boa parte dos povos antigos não tinham esse tipo de visão. E podemos ainda acrescentar que os povos, conforme foram avançando, foram assumindo cada vez mais esta específica característica, de não pensar a ideia de divindade como a ideia de uma pessoa. Então seria, na verdade, considerando esses fatores, dizer que aqueles que pensavam a divindade de uma maneira pessoal é que, na verdade, eram mais primitivos, ou primevos, ou simplistas, ou simplórios, do que aqueles que pensavam a divindade como manifesta na natureza. Porque você precisa de mais argumentos mágicos para sustentar uma ideia de divindade que é um ser humano mágico, do que você precisaria para sustentar a ideia de divindade que está imbuída na própria realidade, portanto, na própria natureza. Né? Então isso é bem óbvio de entender. E na segunda definição de avar aí se refere à passagem do som, ou seja, esse termo é usado para transmissão de som, é assim que expressaríamos hoje, né?
mas é o caminhar do som, o passar do som, como eles expressavam no mundo antigo. E na terceira definição, fala da aparência de luz ou a ideia de divina presença, que é a Shekhinah, que o profeta seria capaz de perceber em visões proféticas. Aquilo também é expresso pelo Avar, é uma coisa que passa. E uma outra coisa que passa sobre a pessoa, o que é bem interessante, é a própria ideia de embriaguez do mundo antigo. Uma pessoa embriagada é uma pessoa sobre a qual o vinho passa, ou sobre a qual a bebida passa. É muito interessante porque esse não é o termo que nós usamos hoje. Hoje, se passou, quer dizer que você não está mais embriagado. Né? Embriaguez passou, você não está mais assim. Mas no hebraico antigo, passar quer dizer que aí é que você está. É bem interessante. E a ideia quinta é a ideia da substituição, que no caso é a ideia do atravessar, que é entendido no mundo antigo como uma ideia de que eles tinham a ideia aristotélica, de que dois corpos eles não vão poder ocupar o mesmo lugar, né? Então se um entrou, o outro tem que sair, por isso a ideia de substituição e a ideia de atravessar estão ligadas, porque isso quer dizer que quando uma coisa atravessa a outra, ela empurra, digamos assim, espaço para si mesma. E isso também vai figurar no entendimento de ideias, como veremos. Então, seguindo as indicações do pensamento do Rambam, nós vemos que ele começa o shiur dele aqui listando 5 definições que falamos para o Avar. A quarta é insignificante de uma maneira geral para o entendimento disso que lidamos como o conceito de profecia. A primeira definição é a óbvia, é a literal. A segunda é a completamente não óbvia, que é a transmissão do som por meio do ar. E, veja, pela não óbvia, o Rambam dá provas das escrituras, de que ela faz aquele uso sim. Né? Note que a palavra som não existe no hebraico bíblico. A palavra que existe é a palavra kol. E kol é a palavra usada para voz e para som, portanto. Então a ideia hebraica de som é a ideia da voz. A voz é o som por excelência. É importante entender isso, porque isso quer dizer que todo tipo de som que os hebreus ouviam, e portanto os povos que usavam aquele idioma, eram as vozes das coisas. Note isso. Então, o som do vento é a voz do vento. O som do trovão é a voz do trovão. E por aí vai. O som das árvores balançando com o vento é a voz das árvores. Então, esta é a linguagem. E aí você vai passear por textos bíblicos, textos dos profetas, e você os verá utilizando esse tipo de linguagem. Então você tem que estar ligado de que esta é a maneira que eles se expressavam. Né? E em seguida, o Rambam oferece a definição 3 de Avar como uma metáfora para Shekhinah, né? Para a ideia de presença divina. E essa ideia está tanto nesse termo, na definição 3, quanto na definição 2. E também na definição 5. E é por isso que o conceito do kol, do som, ele é considerado em anexo a essa ideia da Shekhinah. A definição 2, no conceito de Shekhinah, é a ideia da Shekhinah passando, né, como uma voz passando, um som, portanto. Note bem isso. Né? A Shekhinah, portanto, está em toda parte. Note isso. Né? Veja no Bereshit, quando o Bereshit fala e o Hashem caminhava no som. Né? Então, quer dizer, eles ouviam o vento, eles estavam cientes da presença do Hashem ali com eles. Note isso. Mas é uma coisa interessante, porque não é dito que eles pensavam sobre isso. Isso era uma coisa percebida. Então é uma coisa um pouquinho mais profunda do que uma elucubração, do que um pensar a respeito de. Não havia nenhum pensar, havia um constatar. E aí a definição 2. A definição 4 é do Avar relacionada à embriaguez. Porque quando uma pessoa está no estado profético, ela está saturada por aquilo e ela está num estado de êxtase. Né? E é muito interessante notar isso, porque esse estado de êxtase, esse estado de relaxamento, que é o estado profético, ele é, portanto, associado a tudo aquilo que a pessoa realmente busca
no que diz respeito às sensações. Todas as coisas que são pacíficas, positivas. Ou seja, somente estas posturas íntimas, esses estados internos, é que podem ser associados à ideia de profecia. O oposto deles, que seria a melancolia, a tristeza, a própria ira ou a raiva, são justamente os estados de sentimento que impedem completamente e a qualquer pessoa, Moshe incluso, a profecia, o acesso à profecia. Mesmo o profeta Moshe, que foi o maior de todos os profetas, quando ele teve os momentos dele em que ele se irritou, a divina presença se afastava dele. A divina presença só funciona, só relaciona-se ao ser humano mediante o seu estado de plenitude. E isso é muito importante para entendermos como que esse processo era entendido pelos antigos e foi entendido na tradição. Porque isso significa dizer que alguma coisa acontece com a pessoa nos estados de melancolia, nos estados de tristeza, nos estados de raiva, nos estados de irritação, que não acontece quando ela está com êxtase. E, é claro, nós, no nosso grupo de estudos, pelo fato de estarmos já usando uma linguagem já avançada e elucidativa, nós já sabemos o que significa isso. Quando você está sob tristeza, sobre angústia, sobre melancolia, sobre irritação, você está egóico, você está dando ouvidos ao Yetzer Hará. O Yetzer Hará cria uma interpretação da realidade que não corresponde aos fatos. E você está com a sua atenção, que vem de você de fato, ao invés de para o real, você está com a sua atenção voltada para o Yetzer Hará, ou seja, para esta ficção mental, essa sua interpretação da realidade. Deste modo, ainda que você esteja no mundo real, você não está interagindo com ele, mas com a sua projeção mental. E neste ponto você não tem acesso à divindade, pois a divindade não pode ser encontrada a não ser no real, a não ser na realidade. Portanto, isso significa dizer que a realidade provê apenas êxtase. Então todo o sofrimento, toda a irritação, toda a melancolia vem das projeções do Yetzer Hará, vem da mentalidade egóica. Portanto, isto é uma evidência desse conceito. E aí, portanto, é por isso que a pessoa saturada pela divina presença, pela consciência, pela Neshama e por Hashem, ele está como se fosse embriagado. Porque a pessoa embriagada, ele não tem problemas. A pessoa embriagada, ele não tem nada para fazer. A pessoa embriagada está em estado inerte, ele está alheio à existência. Não é? E eles estão falando ali, nesse caso específico, sempre tradicionalmente, a embriaguez típica do vinho. Né? Não é a embriaguez dos destilados e outros tipos de substâncias que geram sensações um pouquinho diferentes. Mas especificamente eles estão falando da do vinho, porque o vinho alegra. Né? O primeiro estágio de embriaguez do vinho é que ele deixa você de bom humor. Então esse é o processo que procura ser lembrado aqui. A pessoa que está em êxtase, ele está bem, essencialmente. Né? E a divina presença é como se fosse, ela deixa a pessoa diferente. E você percebe aqui e ali nas escrituras, no livro de Shemuel, no livro de Melachim, momentos nos quais figuras estavam de um jeito, e aí o Ruach do Hashem veio sobre a pessoa, e aí o texto testemunha sobre o indivíduo, ou seja, o autor da obra, dizendo assim, e a partir daquele dia ele ficou como se fosse uma outra pessoa. Então é muito interessante. Por quê? Porque mudou completamente a maneira daquela pessoa abordar a vida, abordar a realidade. Não é? De repente ele não tinha mais problema. De repente a vida não era aquilo não era aquela complicação que parecia ser. Né? Porque é muito interessante. Quando você dá vazão ao Yetzer Hará e começa a reclamar e começa a dar vazão à melancolia, você vê uma quantidade enorme de outras vozes que vão se unir à sua. Não é? Quando você procura essa questão negativa, vários outros egos reagirão e vão sentir uma enorme conexão com você. Não é? E aí você vai achar que não, estou nisso mesmo, porque olha quantas são assim. Mas na verdade não é isso. Né? Então, essa é a definição que envolve a questão da embriaguez, a definição 4. E a definição 5, de atravessar, ela também é uma definição não óbvia. Porque ela está ali naquele cenário do Yonatan, que era um amigo do Davi, que estava atirando flechas e pedindo para o servo ir buscar. Né? Então é claro que ele não ia atirar a flecha na direção do servo, ele não estava tentando acertar o servo dele. Né? Ele virava para outro lado,
e o servo estava numa direção. Depois ele mandava ele lá enquanto ele atirava para outro lado. Então, quer dizer, o objetivo era num, mas estava mirando em outro. Então, a lição da definição 5 é a ideia de que mesmo o Moshe não poderia conhecer a essência da divindade. Ou seja, naquela direção ele não poderia ir, mas ele ia numa outra direção que o Hashem intencionou que ia substituir, portanto, atravessar o conhecimento que ele buscava, né? Então ele ia receber, ao invés do conhecimento da essência divina, que isso não seria possível, ele ia receber o conhecimento das midot, das ações divinas, o papel criativo e providencial no mundo. Ou seja, constatar a divindade no mundo, constatar a divindade na natureza, constatar a divindade no mundo real. Essa é a única forma e a forma sublime de se constatar a divindade na realidade. E é isto daí que é chamado na linguagem tradicional de constatar a presença divina. É isso que quero dizer. É isso que quer dizer estar na presença. É ter este grau de entendimento. Né? Percebam isso. E aí nós temos o primeiro termo, o primeiro verso, né, das definições, que vem de Bereshit 32, versos 21 e 22. Muito bem. Então, o primeiro texto começa dizendo: Ve'amartem gam hine avdecha Yaakov acharenu, que amar achapra panav bemincha ve'olechet lefanav acharei chen ere panav ulai isa panav ותעבור המנחה על פניו ואולן בלילה ההוא במחנה. Então você dirá, e vosso servo Yaakov mesmo está atrás de nós, pois ele pensou: se eu lhe aplacar com presentes de antemão, então ao encontrá-lo, talvez ele me demonstre favor. E assim ele enviou o presente na frente, enquanto permanecia no acampamento naquela noite. E junto com esse, associado a esse, tem a segunda cláusula, que é de Bereshit 33, versos 1 ao 3, que diz: Vaissá Yaakov einav, vayar vehine, Esav ba veimo, 400 ish, vayachatz al hayeladim, al Lea, ve'al Rachel, ve'al shtem ashfachot. Vaisem et ashfachot ve'et yeldeichem rishona ve'et Lea viladea achronim ve'et Rachel ve'et Yosef achronim ve'u avar lifneihem vaishtechu arza 7 pa'amim ad gishto ad chav. Então, olhando adiante, viu Esav vindo, acompanhado por 400 homens. Ele dividiu os filhos entre Lea, Rachel e as 2 servas, e colocando as servas e seus filhos na frente, Lea e os filhos dela em seguida, e Rachel e Yosef por último. Assim, ele mesmo foi adiante e se curvou ao chão 7 vezes, até que estivesse próximo a seu irmão. Então esses 2 textos narram o encontro do Yaakov com o Esav. Né? E como na Bíblia lá nós lemos, depois daquela história da Rachel ter feito o Yitzhak abençoar o Yaakov no lugar do Esav, o Esav jurou o Yaakov de morte, né? E aí ele fugiu para Lavan, vocês conhecem a história. E é engraçado que o Yaakov passou por enganador, sendo que quem fez, na verdade, o esquema foi a mãe dele. Foi a Rachel, não foi ele. Ele tinha obrigação de obedecer à mãe. Né? E a mãe falou: você vai fazer isso. E aí ele inclusive falou: eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, meu pai vai descobrir que essa farsa e ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. E a mãe falou: se ele te amaldiçoar, a maldição será sobre mim. Então, quer dizer, ela tomou a responsabilidade para ela. Né? E aí ele obedeceu à mãe dele. Mas é interessante, porque é ele que leva a culpa. E é muito interessante esse ponto, porque aquela bênção, a nossa tradição fala que era a bênção justamente da progênie intelectual, e o Yitzhak daria para o Esav, porque ele gostava mais do Esav do que do Yaakov. E isso é muito interessante, porque afinal, você tem um Yitzhak, que é o filho do Avraham, a progênie intelectual do Avraham, né? E naquele momento, tendo um filho mais dedicado à caça
e um filho mais dedicado ao estudo, ele preferiu o filho mais dedicado à caça. Note isso. Né? Então, quer dizer, possivelmente com aquelas visões que eles receberam do Avraham, de que o povo de Israel seria um povo escravizado, né? Então ele imaginou, se nós tivermos uma descendência de guerreiros e de soldados, quero ver quem vai vir escravizar. Né? Mas a mãe percebia que não, que segundo ela ouvia do Avraham, via do Yitzhak, a tradição tinha que ser de estudar mesmo. A gente não é povo da espada, a gente é povo do livro. Né? Então, aí nesse texto nós temos o encontro entre o Yaakov e o Esav, e ele, portanto, temia a retaliação do irmão, apesar de anos de separação, as pessoas guardam rancor por muitos e muitos anos. Né? Então ele começa a fazer aqueles presentes, e o texto bíblico expressa essa cena, dizendo que ele fez os presentes atravessarem para o Esav, para apaziguá-lo. Né? E o texto continua mencionando a ideia de atravessar, não só em relação a Yaakov atravessando de um lado a outro do acampamento, mas também do Yaakov atravessando as mulheres e os filhos perante o Esav, na esperança de que o Esav os poupasse. E isso faz indicação da ideia de substituição da definição 5. O Ramban diz depois que o avar diz respeito ao movimento físico em linha reta. Né? E quando o avar é usado para um movimento físico em linha reta, usa-se um outro termo em hebraico que é yashar. E até hoje, no hebraico moderno, se usa o termo yashar para vai em frente. Né? Quando você pergunta para alguém, Eifa Arechov, a pessoa vai dizer, é só seguir reto aqui. Ele vai falar, olha yashar, kol hazman yashar, vai sempre reto. Né? Então é um atravessar reto, o yashar. E isso implica um pouco a ideia aristotélica de espaço, né? Onde os elementos sublunares, dizia Aristóteles, se movem em linha reta, para cima para baixo, né? No seu local adequado, e os elementos, ele imaginava supralunar, ou seja, ele imaginava que o céu não se moveria em linha reta, mas se moveria sempre de maneira circular por alguma razão misteriosa. Pense que dentro da lógica aristotélica isso faz sentido. Né? Nós olhamos aqui no mundo físico os objetos, então eles têm um movimento para frente, para trás, para direita, para esquerda, para cima e para baixo, que é o que nós chamamos de movimento tridimensional. Né? Agora, quando você olha no espaço, as coisas estão girando. Então, para Aristóteles, sem conhecer como o espaço é de fato, era inconcebível que uma coisa pudesse, nas condições que está aqui no mundo, fazer curva sem que houvesse alguma força fazendo essa curva. Né? Porque se uma coisa está solta no espaço, a tendência dela é fazer uma linha reta. Né? E infinitamente nessa linha reta. Mas é interessante, ele via que tudo no universo era circular, e aqui era que era possível seguir numa mesma linha. Então ele imaginava que os elementos daquilo lá que estava no céu era diferente do daqui, então, porque não se comportaria igual. Interessante, né? Ele não tinha como saber o que nós sabemos hoje, mas ele procurava elucubrar com o que ele tinha. De qualquer maneira, isso tem impacto, esse entendimento de mundo, na linguagem que escritores, autores e pensadores do mundo antigo se expressavam. E nós precisamos filtrar essa linguagem toda vez que lidamos com obras feitas por eles. Né? E aí o próximo termo, ainda desta mesma definição, é de Shemot 17, versos 4 e 5, que dirá: Vayomer Hashem el Moshe, Avor lifnei ha'am, vekach itcha mizikna Israel, umatcha asher ikita, bo et air, kach beedecha velachta. Moshe clamou a Hashem: o que é que eu faço com esse povo? Né? Eles estão a ponto de me apedrejar. O Hashem respondeu para Moshe: vá em frente do povo, leve você os líderes de Israel, tenha a vara em sua mão, aquela que você usou para ferir o rio, e vá. Então Urashi, quando comenta esse trecho, ele cita o Midrash Tanhumá, na porção de Beshalach. E ele diz: e veja se te apedrejam. Por que você fala mal do meu povo? Quando o povo clamou por água, Moshe diz perante Deus que ele esperava que o povo lhe apedrejasse. Deus que diz para colocar seu temor à prova. Nesse sentido, então, atravessar é atravessar perante o que é temido. Portanto, compartilha a ideia da citação anterior. Atravessar perante o que é temido
é também o que o povo fazia toda vez que procurava uma substituição para Moshe, ou para o Sanhedrin no futuro, ou para o rei, ou para os seus próprios acessos proféticos. Note que tudo isso tem a ver com atravessar, quer dizer, mudar de ideia. Né? Agora, olha que interessante, o Midrash não vê com bons olhos. É muito interessante, os rabinos não leem a Torá, eu já dei esse conselho no grupo, mas enfim, né? Uma orientação de leitura. Você não deve ler o Tanakh ou qualquer livro da literatura clássica como se todas as palavras fossem uma afirmação. Você deve permitir-se aprender. Quando você lê tudo como uma afirmação, quer dizer que você está pressupondo entendimentos que você não teve ainda. Você está pressupondo-os. E isso não é correto de se fazer. Então note, né? O texto da Torá diz que o Moshe falou, esse povo está prestes a me apedrejar. Qual é a inclinação do leitor incapaz? Ele lê isso literalmente. Ou seja, que se Moshe falou que o povo estava prestes a apedrejar, então o povo estava prestes a apedrejar, percebe? Ele não consegue perceber nuances, estados emocionais, situações, exageros, parábolas, ele não tem essa capacidade de lidar com o texto. Note como o Midrash lidou com o mesmo texto. Né? Então, quando ele fala isso, qual é uma resposta coerente do Hashem se aquilo fosse verdade? Né? Se aquilo fosse verdade, o Hashem diria, eu não vou autorizar que eles te apedrejem, ou eu vou te proteger. Mas, em vez disso, o Hashem diz, pega a sua vara e vai lá. Então, por isso que o Midrash interpreta, e veja se te apedrejam. Ou seja, você está exagerando, você está reclamando e acusando o meu povo, dizendo, eles estão prestes a me matar. Não, é você que está achando isso. Pega a vara e vai lá para ver se eles apedrejam mesmo. E quando Moshe foi, o povo não apedrejou ele. Então ele estava exaltado. Percebam isso, né? É muito interessante, porque aí o texto faz muito mais sentido e você tem dimensões no texto. Você tem um pouco da parte humana do texto. Né? E também da maturidade de leitura dos sábios em relação aos textos antigos, né? Que supera muitos, inclusive, desta geração. Então, essas observações demonstraram como a vara é usada no sentido da substituição, deslocamento e a travessia. Todos esses termos interrelacionados. Né? E aí nós partimos para a definição 2, que vem a partir de Shemot 36:6. E Shemot diz, Vaitzak Moshe vaiaviru Chol b'machane lemor ish ve'isha al ya'asu od melacha letrumat hakodesh vaikaleh ha'am mehavi. Então saiu Moshe e proclamou no acampamento que nenhum homem ou mulher traga mais donativos para o santuário, e assim o povo parou de trazer. Então este é o momento no qual o povo tinha trazido tudo o que era necessário para construir o Mishkan. E isto contrasta com o próximo texto que virá, aonde mostra que o tabernáculo foi, na verdade, profanado pelo Bnei Israel. Então o Ramban toma avar como indicação da passagem, ou seja, da transmissão sonora aqui, né? A mensagem foi passada, né? Fez o soar de um som, ou passar de um som, passar de uma voz na língua bíblica, né? E isso dá oportunidade, portanto, de mostrar que na tradição se lê som no termo de kol, conectando com avar. Por causa, esses três conceitos têm que trabalhar juntos, por causa da escritura ter a ideia de voz divina, a voz que passeia, a voz que passa. Né? E aí, a outra citação é Shmuel Aleph, capítulo 2, verso 24, que simplesmente diz Al-Banav kilotová ashmuá asher anochi shomea me'avrim am Hashem. Não, meus filhos, eu não ouço o povo de Hashem declarar uma só boa notícia. Então isso aqui é o Eli, né, falando. Nessa passagem, o Ramban está interessado na ideia de espalhar maledicência, né? Então ele usa ali o ouça, né? De modo que ele traduz o avar como Shemot 34:6, que é o último texto comprobatório dele, andado anteriormente, como a voz criada da divindade. Então ele volta ao contexto da passagem. Aqui era óbvio que os filhos do Kohen Gadol,
que praticavam ilicitudes no tabernáculo, eles roubavam, diz que até abusar de mulheres lá eles fizeram isso, né? Então, eles não eram a progênie intelectual dele. Note isso, né? Ele tinha 2 filhos biológicos dele, criados com ele, mas esses filhos não eram progênie intelectual dele. E o texto de Shemuel prossegue contrastando aqueles filhos com o próprio Shemuel, né? O livro é sobre ele, na verdade, né? Que ele não era filho biológico do Eli, mas ele era a progênie intelectual do Eli. Ele era a verdadeira progênie intelectual. Veja então, né? Aquele momento da Hannah pedindo por um filho era maior do que ela mesma. O Hashem não estava provendo só um filho para Hannah. O Hashem estava provendo uma progênie intelectual para o Eli, porque os 2 filhos biológicos dele não eram progênie intelectual dele e ele merecia ter uma progênie intelectual, né, de todo o trabalho que ele teve como educador em Israel e tal. E os filhos dele não corresponderam, não foram progênie intelectual. Então o Hashem proveu para ele uma outra progênie intelectual. Note isso, né? Bem interessante a amplitude da cena. E essa, portanto, é os textos comprobatórios da segunda definição. Aí nós temos agora os textos comprobatórios da terceira definição, que é de Bereshit 15:17, que diz: Vayehi hashemesh ba'a va'alata haya vehine tanur ashan velapid esh asher avar ben agzarim ha'ele. Depois do pôr do sol, quando havia trevas espessas, apareceram um braseiro fumegante e uma tocha chamejante, e passaram entre as partes dos animais. Então o Ramban diz, né, figurativamente denota a aparência da luz e da presença divina, a qual o profeta percebe em sua visão profética. Por quê? Porque isso ocorreu numa visão profética, né? Posto que a narrativa inclusive indica isso, dizendo: um sono profundo caiu sobre Avram. Então o que passou, que diz o texto, é a tal daquilo que é chamado de luz criada, que o Ramban fala, a inspiração profética da visão do Avraham. E é muito importante entender isso. Embora a luz aqui seja chamada luz criada, quer dizer criada na visão profética. Por quê? Porque o pensamento místico vai imaginar que luz criada quer dizer luz aparecida com mágica. Então, note que por esse exemplo e vários outros, mas nunca demais reforçar, o Ramban usa o conceito de luz criada como a luz que aparece, que é criada na visão profética. E o próximo texto é Shemot 12:12, que diz: Ve'avarti ba'aretz Mitzrayim balayla azeh, ve'ikeiti chol bechor ba'aretz Mitzrayim, me'adam ve'ad behima, ubechol Elohei Mitzrayim e'eseh shvatim, ani Hashem. Pois nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos dos homens da terra, e também de todos os animais do Egito. Executarei meu juízo contra todos os deuses do Egito, eu, Hashem. Então, o Ramban diz que o termo eu passarei significa serei revelado. Ou seja, até o momento, o que era Deus? Uma ideia. É uma ideia que alguém tem. Então Hashem falou, tá, é só uma ideia. Depois de hoje, é um fato. É isso que o Hashem está dizendo. Por isso quer dizer, eu passarei. Né? Hoje eu serei revelado para os egípcios. Né? Quer dizer, não é todo mundo que tem essa experiência. Antes de hoje, os egípcios me consideram apenas uma ideia, como uma ideia deles lá. Por isso que ele falou, eu farei um julgamento contra os deuses do Egito. Ou seja, a partir de hoje, até hoje eles acham que o Hashem é a mesma coisa dos deuses. É a mesma coisa dos deuses, cada povo inventa uma história, não tem problema. Ele falou, depois de hoje, eles vão saber que eu sou o Hashem. Entende? Então, o passarei quer dizer eu serei revelado, por causa da especificidade do fenômeno que a narrativa traz. Né? Morrerá os primogênitos dos homens e dos animais. Todo primogênito por igual. Todo primeiro filho de todo ser vivo que tiver aqui. Incluindo animais, doméstico, não doméstico, que tivesse no Egito morria. O primogênito só. Né? Então, ou seja, o eu passarei, o eu serei revelado, implica que ninguém viu Deus. Em vez disso, a presença da divindade, a Shekhinah,
surge para aqueles cuja visão profética, que é a visão da Neshama, do entendimento, lhes permite. Então os egípcios nada viram. Né? Eles aprenderam por meio da experiência, e foi uma experiência ruim. Né? Que ideia de Deus aqueles egípcios passaram a ter depois desse fenômeno? De que é uma coisa horrível. Note isso, né? O encontro deles com o Hashem não foi nada agradável para eles. Né? Confirmaram que o Hashem era o Hashem mesmo, até confirmaram, mas para nunca mais querer ouvir falar disso. Note isso, né? Porque não é uma ideia romântica, uma ideia teológica de você trazer para a pessoa crer e seguir a sua religião. O Hashem falou, eu vou mostrar para eles o que é o Hashem. Né? Eles fizeram as coisas, não tem retribuição. Porque a ideia é o quê? Não tem retribuição. Esse mundo é um mundo solto, todo mundo faz o que quer e nada, não tem ninguém. Né? Não existe nada no universo, não há nenhuma inteligência. Isso tudo é uma história. Então o Hashem falou, tá bom, então hoje você vai descobrir que não é uma história. Só que não vai ser agradável para você. Né? Então os egípcios ficaram aterrorizados, né? O texto diz, e eles gritavam para o povo ir embora, e eles ficaram, o temor do Hashem caiu sobre eles, né? O texto fala assim, né? O temor do Hashem caiu sobre eles. Então, sábios contam várias histórias de anedotas que vieram dessa narrativa. Então, essa narrativa passa a ideia de divindade, de novo, na realidade. Não uma divindade pensada teologicamente, pensada de maneira romântica. Não, uma divindade querida, como se você fosse inventar Deus. Né? Você inventa da melhor maneira possível, um ser querido, o amor, não sei o quê. Eles tiveram um choque de realidade. Né? A divindade é o mesmo que faz da natureza. Né? E a natureza, às vezes, ela é brutal. Né? E eles tiveram esse choque. Então, não foi nada bom para eles, mas não foi nada visual. Eles tiveram a experiência por meio do que eles passaram na narrativa. Né? Então, o texto quer trazer à tona isso. O Deus aprendido da experiência real que você teve. E não das ideias que você nutre. Né? Porque os egípcios não tinham ideias ruins sobre seus deuses, de maneira nenhuma. Né? Eram seres muito queridos. Inclusive, se você for analisar a mitologia grega, moralmente falando, os deuses egípcios são infinitamente superiores aos deuses gregos, por exemplo. Eles são muito mais justos, corretos, tudo que é bom é atribuído para eles. Tem algumas características culturais, né? Como no caso do Anubis, o deus da morte. Mas quando ele é retratado na mitologia egípcia, ele é uma pessoa boa. Né? Ele é imaginado como uma pessoa muito boa, muito justa, correta, que ajuda os pobres e que faz o que é justo. Né? Então, eles tinham uma ideia romântica. E é meio contrastada pela natureza. Né? A natureza não parecia. Tanto que a figura maléfica da mitologia egípcia era um jacaré. Era um crocodilo, porque eles viam que esse animal caçava de maneira cruel, né? Enfim, o crocodilo come uma vez por ano e olha lá, né? Então, quando ele pega a presa, ele arranca o pedaço que ele consegue mesmo, e é uma força brutal, e aquela cena é chocante. Né? Então, eles não associavam aquilo a Deus. Né? Aquilo ali era a criatura do mal que ia comer os corações das pessoas más, na imaginação deles. Notem, né? E essa ideia do Hashem foi um choque. Né? Quer dizer, a ideia de retribuir aquilo que nós fizemos do jeito que nós fizemos. Que no caso dessa narrativa, a morte dos primogênitos era porque aquele faraó tinha ordenado a morte dos bebês hebreus. Né? Ele ordenou que os escravos não tivessem mais filhos, e se nascesse algum, as mulheres grávidas ou todos que já haviam nascido, eles iam ser mortos. E como? Jogados no rio para os crocodilos. Né? Então, aí por isso a narrativa traz a ideia de os primogênitos deles, ou seja, os filhos nascidos na época daquela sentença, que eram os primeiros filhos deles, os mais velhos, né? Todos eles receberam pena capital. Né? Então, foi midá, é o que nossos sábios chamam de midá keneged midá. Ou seja, foi medida por medida. Por isso que não gerou uma guerra civil. Ou seja, se a pessoa, o filho dela foi morto, ainda que fosse pelo Deus do outro, pelo que fosse, né? Vamos supor um bruxo falasse que ia fazer alguma coisa. A reação normal de uma população é: não, vamos fazer guerra, não vamos aceitar isso. Né? Mas veja que a reação dos egípcios foi contrária. Eles choraram.
Então por quê? Porque eles souberam, eles lembraram, cada um deles lembrou, quando os caras vinham cometer os assassinatos, cada um deles deu a sua contribuição. Né? Falou, não, o hebreu está ali, pega o filho dele. Né? Mata o filho dele. Então, aí como ele... aquele velho ditado do Shlomo, né? Quem se faz de surdo aos gritos do pobre não será ouvido quando ele mesmo clamar. Então foi esse o caso. Né? Foi Midá keneged Midá. A narrativa quer brincar com esse conceito de Midá keneged Midá, dizendo que a punição divina é uma punição medida por medida. Então não teve nenhum ato da divindade, na verdade, como pessoa. O que teve foi uma mera retribuição do que eles mesmos fizeram. E é isso que a narrativa quer trazer à tona. E esta foi a experiência da passagem do Hashem, né? Que é trazido muito na linguagem profética. O dia que o Hashem vir, o dia que o Hashem passar, quer dizer, o dia em que você tiver a retribuição do que você fez. Né? E isso é considerado ao mesmo tempo uma coisa que causa temor, porque é a punição divina e tal, mas ao mesmo tempo é considerado um privilégio. Né? Por quê? Porque uma punição maior é você ser punido e não saber por quê. Quando a divindade te permite saber por quê, ou quando você passa um misfortúnio, você lembra, foi por causa disso. Então você foi abençoado, você não foi punido de fato, você foi trazido a si. O problema nesse caso se transforma numa brachá. Né? E essa cena, portanto, era uma cena negativa, porque o que aconteceu foi sério na narrativa, mas ao mesmo tempo tem um fundo positivo, né? Para que as pessoas soubessem do ocorrido. E depois disso, porque o texto depois vai dizer, e nunca mais o Egito teve, né, conflitos com Israel, como foi o caso aí depois. Né? E o verso, portanto, está contrastando essa revelação da presença divina com as atribuições da Haggadah de Pesach, que o Rambam está trazendo a memória aqui. Por quê? Porque na Haggadah de Pesach, aquela parte final do verso é enfatizada. Né? Quando fala assim, o Hashem passará no Egito. Aí o Midrash comenta, eu, por mim mesmo, e não um mensageiro. Ou seja, não foi um anjo que fez, porque o texto fala um malar destruidor. Né? Mas o malar não é uma pessoa. Entende? O malar é a coisa provocada pelo Elohim, propriamente dito. Né? E ele passa, portanto, a Shekhinah passa sobre a terra, e a passagem da Shekhinah sobre a terra fez o decreto do Hashem, aquele que o profeta tinha sido falado, faz aquilo ser conhecido publicamente. Então, nesse sentido, a divindade que executou o decreto. E esse é o sentido que deve permanecer, e não o sentido de que a divindade teria um staff, né? Teria um grupo de funcionários em que ele daria ordens e tal. Não, os conceitos de Malar são meras extensões do perceptível, né, do visto. Por que Malar destruidor? Porque causou essa coisa horrível, né, que é a morte de pessoas. Né? Então, destruidor ali é destruidor de vidas, né, de corpos, que pode representar N conceitos, né, porque essa narrativa é bastante enigmática. E aí, a partir dessa leitura, você passa para o próximo trecho que o Rambam cita, que é da quarta definição, que é simplesmente Irmiyahu 23:9, no qual o Rambam traz o trecho, que diz: Lanviim nishbar libi, vekirbi rachafu kol atzmotai, haiti kaish shikor, uchegever avaro yain, mipnei Hashem, o mipnei divrei kadsho. Então diz, a respeito dos profetas, meu coração dentro de mim rompeu-se, todos os meus ossos tremem, sou como o bêbado, com o homem dominado pelo vinho, por causa de Hashem, por causa de suas santas palavras. Então veja, né? O Rambam mostra que o avar aqui expressa aquela ideia de uma pessoa que vai tão longe que ela erra, que ela transgride o limite usual na realização de uma ação. Então esse é o termo judaico para a ideia de pecado, a ideia de transgressão ou de ultrapassagem. Isso que é transgredir. Transgredir quer dizer ultrapassar, ir além do que deveria.
E a experiência da profecia vinda, né, a profetas além da tradição, na visão ou sonho, também tem esse tipo de conceito. Né? Os sentidos dos profetas são conturbados, como se eles estivessem bêbados, ou seja, eles perdem a noção, eles ficam em êxtase, e aí essas descrições, né? O corpo treme estruturalmente, o estado estático e terrível muitas vezes, principalmente se a pessoa não sabe o que é isso, ela fica com medo. Né? Então, por isso que o Ramban usa o conceito, porque de fato é usado na escritura. E aí ele parte para a definição quinta, né? A definição 5, que é de Shmuel Aleph, novamente, capítulo 20, verso 36, que diz: Vayomer lenaaro rutz mitza'ana et achitzim asher anochi morea na'ar ratz ve'u yara achetzi la'aviro. E ele falou ao moço: corra agora e encontre as flechas que eu vou atirar. Então o contexto, nós já vimos, mostra esse subterfúgio do Yonatan para poder informar Davi sobre a ira assassina do Shaul. Né? Então o Ramban diz, isso também é para ser usado de modo figurativo para denotar, abandonem esse objetivo e voltem-se para outros objetivos e metas. Ou seja, a expressão, né, vá, passe, quer dizer, mude o seu objetivo, ultrapasse isso. Note isso, né? Mude de direção, transgrida. Né? E aí Shemot 24:6, que diz: Vaikach Moshe chetzi hadam vayasen ba'aganot v'chetzi adam zrak al amizbeach. Moshe pegou metade do sangue e o colocou em bacias, a outra parte do sangue ele aspergiu na direção do altar. Então este verso representa uma declaração clássica da Torá sobre o conceito dos atributos. Porque a citação do Yonatan anteriormente dada, aonde se substitui o objetivo que foi tido por outro, de maneira similar é trazido aqui com a divindade atravessando o pedido de Moshe da visão da face, com outro que foi a visão das costas. Então, no decorrer do capítulo, o Ramban dá variedade de interpretações da passagem e, eventualmente, nos diz que nós podemos escolher a que desejarmos, né? Conforme ele está ali explicando. Então nós entramos num ponto como esse, na ideia de Moshe do Sinai, né, mais uma pitada de elucidação sobre o que é que teria sido a experiência de Moshe no Sinai. Então, para entendimento, auxilia evidentemente a explicação do Onkelos, né, que quando ele explica o texto e será quando passar a minha kavod, de Shemot 33:22, e, portanto, ele disse explicitamente que o que passou como algo atribuído a Deus, e não a essência. Né? E aí o Ramban diz, sobre esta kavod foi dito, até que eu passe, e depois, e passou Hashem diante da sua face, que é Shemot 34:6. O que ele está elucidando aqui é que a consequência da ação divina, o Moshe ascende ao Sinai, recebe a missão de criar progênie intelectual, ou seja, dar continuidade à descendência de Adam, e solicita que, por sua missão, ele conheça a divindade, para poder facilitar a sua missão. Isto é, ele solicita conhecer a essência da divindade, porque ele queria ter o nível de entendimento que ele supunha que o Adam tinha. E aí, esse entendimento, o Ramban intitula de apreensão da face, compreensão da face, entendimento da face. Na narrativa, nós sabemos o que acontece. O pedido é negado. O motivo é que a divindade explica que é fisicamente impossível impedir a unificação com a divindade, caso ele tivesse isso. Portanto, a apreensão da face é sinônimo da morte. Ou seja, se a pessoa apreender a face da divindade, ou seja, entender sua essência, constatar a sua essência, porque não é entendido com a mente, não? Ele morre, imediatamente ele morre. E é este o sentido da linguagem do texto ser negativa. Né? Ela diz, nenhum homem pode me ver e viver. Ao invés de dizer, se o homem me ver, ele morrerá. Não, nenhum homem pode me ver e viver. Então quer dizer que isso provoca como se fosse uma unificação, né,
na constatação, e aí você deixa de ser o que você é. Ou seja, você deixa de ser esse ponto individual de atenção. Portanto, essa distância que nós temos do Hashem, no entendimento, o fato do Hashem ficar no incognoscível, no imperceptível, é o que nos permite ser o que somos. Note isso. Né? Nós já estamos, em certo sentido, existindo da maneira que dá para existir. Qualquer coisa que altere isso implica no nosso aniquilamento. Então, não dava para atender o pedido de Moshe. Mas, no lugar daquilo, a divindade lhe assegurou a apreensão das costas. Veja, o primeiro chama apreensão da face, esse gera morte, mas tem a apreensão das costas, que é uma revelação menor em comparação com a anterior, mas enorme em comparação com qualquer outra coisa. Esta revelação é a consequência das atividades divinas no mundo, que são chamados midot, ou atributos de ação. Em outras palavras, Deus é conhecido pelo que faz, pelas ações no mundo real. Em outras palavras, Deus deve ser percebido na realidade, no mundo de verdade, não no mundo da mente, não no mundo da imaginação, mas nas relações com a realidade como ela é. Portanto, o homem precisa livrar-se de suas distorções da realidade, porque são estas que lhe impedem o contato com a divindade. Note isso. Então Moshe recebe a revelação da totalidade da criação. Por isso que o que resultou desse pedido de Moshe foi o Sefer Bereshit, que conta a história da origem e dos patriarcas, anexando uma coisa com a outra. Traz os mitos e histórias e sagas do mundo antigo, sagas que eram contadas e recontadas pelos povos do mundo antigo, e que, portanto, nestas constatações e elucubrações do ser humano em busca do sentido das coisas na natureza, estava nisto daí o caminho para o entendimento da divindade. Não é? O ser humano estava observando as coisas que acontecem e daquilo tirando o entendimento. Daquilo, da experiência, interpretando o real, por assim dizer. Então, há uma diferença em você interpretar o real e você interpretar uma interpretação do real. Quando você está focado no Yetzer Hará, na sua mente, na sua imaginação, no misticismo, no pensamento mágico, você está interpretando uma interpretação. Mas quando você foca sua atenção no real, você está focado naquilo que é de fato. E a descoberta disso mostra que a realidade não requer interpretação. Ela pode ser constatada. Você pode elucidar sobre ela por meio de placas, por meio de ensinamentos que apontem para aquilo, mas que não são eles mesmos aquilo. Aquilo tem que ser acessado de maneira direta, como o real deve ser experimentado de maneira direta. Então, ele recebe essa revelação, daí surge o Sefer Bereshit, que expressa esses entendimentos em linguagem profética. Então, o Sefer Bereshit é a visão das costas que o Hashem deu para Moshe no lugar da visão da face. Então, a visão das costas não inclui apenas o termo Ahor, que é atrás em hebraico, mas Aharei, que é depois em hebraico e é da mesma raiz. E Aharei tem tanto o sentido de depois quanto o sentido de por cuja razão. E isso leva à ideia do que vem depois, ou seja, a ideia de consequências, não é, das ações. Então, quando Deus passa perante o Moshe, isso quer dizer que Deus atravessa Moshe, porque substitui a apreensão menor e consequencial dele por uma apreensão superior, mais voltada à essência do que ele buscava, que é a visão das costas, a visão da divindade na realidade. E esse exemplo é muito favorável para o Ramban, porque em toda essa passagem fica muito claro com este entendimento que não houve nenhum tipo de passagem física, né?
E não se pode alegar nem mesmo a questão de sonho profético neste caso, porque no caso de Moshe, as profecias dele eram com ele acordado, em vez de os outros casos, todos os anteriores e posteriores, nos quais os profetas ou estavam em transe profético ou estavam realmente, literalmente, dormindo. E aí, nós temos, portanto, esse conceito de que o trecho de Shemot 34:6 diz, né, e é um trecho bastante enigmático para não iniciados, né, porque ele vai dizer, e passou o Hashem diante de sua face. E a pergunta que alguém com atenção faria seria, face de quem? Sua face. Quem é o sujeito? Então, o Ramban está interpretando de acordo com o Talmud, no Tratado de Rosh Hashanah 17b. E o trecho, eu inclusive coloquei no material para vocês estudarem. O trecho diz o seguinte, e o verso declara, e o Hashem passou perante ele e proclamou. O Rabino Yohanan disse, se não fosse esta a linguagem do verso, nos seria impossível dizer isso, pois seria como insultar a kavod divina. Então, sendo assim, o que o verso quer ensinar com essa linguagem? O verso ensina que o santo, bendito seja, se enrolou num talit, como um condutor de orações, e mostrou a Moshe a estrutura e ordem das orações. Ele lhe disse, quando o povo judeu pecar, que eles hajam perante mim de acordo com esta ordem, que o condutor das orações esteja com seu talit envolto de si e publicamente recite os 13 atributos de misericórdia e eu os perdoarei. Então, quando é dito que a divindade passou perante a sua face, al-panav, o Ramban enfatiza que o pronome possessivo sua, no qual a divindade passa perante, sua própria face, não da face de Moshe. Então, quando o texto diz passou sobre a sua face, quer dizer Deus passou sobre a sua própria face. Note isso. Então, na passagem, a divindade ensina a Moshe, interpretam os sábios do Talmud, a ordem dos seus atributos, do mesmo modo que o condutor de oração recita na sinagoga perante a Arca da Torá, envolvendo, por isso, se enrolado no talit, daí a razão da gente usar talit, que é o chale de orações, que é estar enrolado num tecido, né? Estando com o talit sobre a sua própria cabeça, enquanto Moshe estava atrás ouvindo. Além do mais, de acordo com o Ramban, a primeira palavra dos 13 atributos, que é Hashem, né, ela é repetida 2 vezes, torna Hashem o sujeito da sentença. Então, o primeiro Hashem é o próprio, e o segundo é um dos atributos. Então, Hashem é o Hashem, e Hashem também é um dos seus atributos. Ou seja, note com isso a percepção, porque como Hashem é o não composto, ao Hashem, ou seja, o não composto, o não manifesto, e há a nossa percepção disso. Por isso, Hashem, Hashem. Né? Primeiro, Hashem é o não manifesto, o incognoscível, e o segundo é a nossa percepção disso, como o misericordioso, que é por isso que esse nome representa o atributo de misericórdia, ou seja, o atributo da outorga do benefício em troca de nada, que nós vemos aonde? No planeta inteiro, na outorga da vida. Em troca de quê? De nada. Cobrando o quê? Cobrando nada. Misericórdia, portanto. Né? E aí, portanto, nós temos o trecho de Shemot 34, versos 6 e 7, que vai dizer vai avor Hashem al panav vaikra. Hashem, Hashem, el rachun vechanun, erech apayim verav chesed ve'emet, notzer chesed la'alafim, nose avon, vafesha v'chata'av v'nake, לא ינקה, פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים, על 30 ועל 40. Hashem passou diante dele e anunciou. Hashem, Hashem, El, força, misericordioso e compassivo, lento para irar-se, rico em graça e verdade, mostra misericórdia à 1000ª geração, perdoa ofensas.
os crimes e os pecados. Entretanto, não isenta de culpa, faz os efeitos dos pecados dos pais serem experimentados pelos filhos e pelos netos deles, até pela terceira e quarta gerações. Então o Ramban esclarece que Hashem, usado na frase inicial, passou perante a sua própria face, ou seja, perante a sua própria manifestação, que somos nós, que é a nossa Neshama, por atravessar, ou seja, por substituir a apreensão da face pela apreensão das costas. E então Hashem proclamou na segunda frase, Hashem é El, é a força, é a divindade, é a força de misericórdia e compassivo. Que esse é o entendimento que se deve ter de divindade. Por isso que na visão, na tradição judaica clássica, entendimento de fato da divindade é o entendimento da plena aceitação da realidade. A plena aceitação da realidade é que permite a constatação de que o mundo real é um mundo de misericórdia. Veja, a pessoa ressentida com o real, ela rejeita exatamente isso. Ela rejeita a constatação da realidade como a realidade realmente é. E este é o problema da interação da humanidade com o conceito da divindade. Porque a humanidade, dedicando-se à idolatria, portanto, a idealização do real, não se dá conta de que o real é a manifestação do misericordioso, né? Do compassivo. E por isto estas expressões, né? De lento em irar-se, rico em graça, ou seja, lento em irar-se por causa dessas percepções que nós temos, né? Percepções de que parece que as coisas do mundo são por si mesmas. As coisas, veja, elas trazem consequências, mas não é a bel prazer das pessoas, não é no tempo que as pessoas imaginam, não é do jeito que as pessoas imaginam. Então parece uma lentidão. Essa é uma interpretação. Porque se você notar na natureza, não há esse conceito de lentidão, nem de rapidez, porque não há noção de tempo. Né? Os seres que, por exemplo, são mais rápidos, são seres que têm um metabolismo mais rápido. Esses também são seres que morrem mais rápido. Um ser, para viver mais tempo, ele tem que ter um metabolismo mais lento. Você pega o metabolismo dos mais lentos que a natureza já produziu, da tartaruga. Por isso que ela dura 200 anos. Mas você pega o da nossa espécie, é só 100, é metade do da tartaruga. Né? E os animais menores do que nós têm um metabolismo muito mais rápido, portanto eles morrem mais rápido. Então a natureza não trabalha a ficção do tempo. A natureza trabalha o momento presente. Cada um desses seres, de acordo com o seu metabolismo, vive o momento presente, porque esta é a única realidade que existe. Portanto, as concepções e interpretações que a mente terá sobre a divindade deve ser estritamente limitada pelo entendimento da Neshama. Por isso que esse entendimento de divindade é o entendimento que deve ter. Veja, ele não é nenhuma ideologização. Ele é uma constatação da orientação a respeito do que se deve orientar a mente a pensar sobre a divindade. Você deve dar a ela esta concepção. Hashem, Hashem, El misericordioso e compassivo, lento para irar-se, rico em graça e verdade, mostra misericórdia à 1000ª geração, perdoa as ofensas. Veja, isso é um conceito nosso, conceito de gerações. Né? E aí, perdoa ofensas, crimes e pecados, mas não isenta da culpa, ou seja, das consequências do que você faz. Uma coisa não tem a ver com a outra. Né? Você pode cometer equívocos e esses equívocos podem ser perdoados, mas isso não quer dizer que eles não vão gerar efeitos. E esses efeitos, dependendo do tipo de equívoco, podem repercutir por gerações futuras, né? Por terceiras e quartas gerações. O que você faz, você deve pensar nos seus filhos, nos seus netos, nas gerações, na humanidade como um todo. Você deve pensar, porque o ser humano tem um forte impacto no planeta. O que ele faz afeta gerações. Então, esse é o conceito de divino que o Moshe ensina, veja, as tribos primitivas do deserto a terem um conceito tal da divindade que lhes imbuísse a ideia de responsabilização na sua interação com o real. Né? Então, veja, essa é a ideia que você deve dar à mente. E essas ideias apontam para um conceito incognoscível, que é a constatação da divindade. Então, o real entendimento da divindade não pode
gerar nenhuma outra reação senão a reação de plenitude. Né? Se você tem esta concepção do divino, você tem uma plena aceitação do real, uma plena aceitação daquilo que é, da manifestação da divindade na realidade. Então, estes são os termos que nós chamamos do texto comprobatório maimonidiano, que preparam-nos para que na próxima aula nós entremos na ideia do conceito maimonidiano da travessia, propriamente dita. Que aí nós vamos entrar em conceitos proféticos que vão afetar o nosso entendimento desses temas. Mas, para não ficar extremamente longo a aula, nós vamos pausar por aqui e na próxima aula nós daremos continuidade lidando com o conceito maimonidiano de profecia. Até lá.